Muito obrigado pelas orações. É sempre uma alegria, né, a gente poder ter a graça de assentar, escutar a palavra, pensar na nossa vida espiritual, né? Porque a vida nossa espiritual, ela é um investimento mesmo, né? Nós temos que investi-la, senão a gente não sai do lugar. E nesse domingo nós vimos sobre a ascensão de Jesus. E quando Jesus fala, vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu fico pensando na nossa caminhada espiritual, no mundo que nós estamos hoje. Que o mundo olha para nós que somos o resto. O resto, quando eu digo, é o resto que crê, né? É o resto dos cristãos, né? Nós estamos inseridos no mundo pagão. Se vocês pararam agora e pensar no ambiente de trabalho de vocês, quantos professam a sua fé, né? Então hoje o mundo olha para você para saber, não é só sobre Jesus. Não é isso. Todo mundo já ouviu falar dele, todo mundo ouviu falar do Filho de Deus que veio ao mundo. Mas é para saber como é que o fato de você crer age na sua vida. Isso que as pessoas querem saber. Qual é o efeito da fé na sua vida? Como é que você consegue viver os desafios de cada dia? As frustrações, as exigências, as tristezas, as perdas. Como é que você vive isso? Como é que você vive tudo que chega para você? Isso que eles querem saber. Teilhard de Chardin fala, cristão já tem mais de 2000 anos que Jesus veio. O que vocês estão fazendo com a esperança? Ok? Então, como é que nós podemos irradiar uma fé? Como é que eu posso viver todos os conflitos, todos os desafios, todas as exigências que você teve hoje? Como é que você reagiu em cada uma delas? O que te norteou? Compreendem? A nossa vida, mais do que a palavra, ela tem que dar testemunho daquele que me sustenta. Não é fácil. Porque dar testemunho que Jesus tá vivo é fácil quando a vida é boa. Ok? Quando tá tudo bem, todo mundo empregado, todo mundo com saúde, né? Dinheiro no banco, todo mundo passeando. Claro que Deus existe. Tira uma coisa. Como é que nós reagimos? Será que a gente um dia vai ter a capacidade de Madre Teresa? Madre Teresa falava que agradecia, ela era grata a Deus por tudo que Deus tirava. Falava, oh meu Deus, estou chegando nisso, misericórdia. Misericórdia, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nisso, né? Como é que hoje, se as pessoas olharem para a minha vida, não que o cristão é melhor do que ninguém, não somos melhores do que ninguém. Nós só temos um jeito de agir que é diferente do outro. Por quê? Porque os valores que vão nortear a minha vida é o que Jesus ensinou. É isso. Então eu vou ter esperança sempre. Eu estou ancorada. A minha esperança está ancorada, não é aqui, é no céu. E aonde que ela está ancorada? Em Jesus. Então ela vai acabar? Nunca. Mas será que a gente tem a condição de assumir isso, de viver de verdade as decisões, as coisas que a vida traz, mostrando quem é que é a razão da nossa sustentação? É isso. É isso que o mundo está de olho em você, para falar, para ver como é que essa pessoa reage. Como é que ela vai fazer com tantas coisas que a vida traz? Como é que ela, como cristã, decide? E isso dar testemunho do nome do Altíssimo. Não é fácil, não. Mas é possível? É. O que nos impede? Nós somos muito lentos, né? Jesus fala isso para os discípulos, né? Como sois lentos para crer? Como sois lentos para acreditar? Em tudo, eu estou aqui do lado de vocês, como é que vocês são lentos? Imagina agora que a gente foi embora, que você está aqui, mas a gente não vê. É difícil. Porque nós demoramos demais a caminhar. Porque a nossa vida, eu já repeti isso tantas vezes, mas a gente precisa dizer de novo. A nossa vida é um encontro da graça com a liberdade. Então Deus não vai te invadir.
Mas Deus vai fazer de acordo com o que você desejar. Então, Senhor, o Senhor me ajuda a... Fala agora. O Senhor me ajuda a rezar mais? O Senhor me ajuda a ter um programa de crescimento espiritual? O Senhor me ajuda a ter um investimento espiritual? Que, meus queridos, sem Eucaristia diária, nós não vamos andar. Eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso permitir ser transformada por Ele. Senão nós vamos continuar como qualquer pagão batizado, que não fez nenhuma diferença a presença do Espírito em nós. A gente caminha, mas morto. Tem gente que você encontra e fala, não, estou precisando de injetar Jesus na veia dessa pessoa. Morto. Vivo. É a psicologia do túmulo. Está morto, só não deitou. Aquele povo que se arrasta. Não tem esperança com nada. Aquele desânimo, falta vida. Eu falo, gente, cadê? Onde é que eu te aciono aqui? É a famosa assídia. O que você tem? Nada. O que você está precisando? Nada. O que você está sentindo? Nada. O que você quer? Nada. Está morto. Não tem desejo, não tem paixão. Nada deixa a pessoa animada. Nada é capaz de contagiar. Não tem uma alegria. Que a figura que levanta e deita tudo igual. Eu falo, misericórdia. Entrou e saiu do ambiente do mesmo jeito. Ninguém percebeu. Tá morto também. Não tem condição. Eu falo, essa não conheceu Jesus não. Porque Jesus é fogo puro. É o que vai chegar e que vai te animar, porque você não vai precisar de mostrar que você pertence. As suas atitudes, a sua postura, sua forma de vestir, sua forma de falar, sua forma de conduzir, dirá a quem você pertence. É escandaloso. Mas você tem que ter uma caminhada. Você tem que ler a palavra, você tem que se nutrir da palavra. Senão, não andamos. A nossa vida sem uma vida de oração. Nós temos que ter o tempo de ler a palavra. Nós temos que meditar. Eu tenho que ter o tempo de ouvir. Ouvir. Falar, mas é difícil demais ouvir Jesus. Tenho certeza. Então eu não escuto nada, não entendo nada que ele está falando. Mas é no meio de tantas vozes saber qual que é a dele. Mas e quando eu não escuto? Como é que eu sei que é ele? Como é que vocês vão saber que é ele? Vocês trouxeram aqui para ele uma decisão. Falei, falou, o que é para ir ou para não ir? Não estou entendendo, não estou escutando o que ele está falando. Como é que você sabe se você pode fazer ou não? O que te dá segurança? Tem que ensinar isso para vocês. É assim, quando a gente não entende nada que ele está falando, mas você sente que o caminho é para cá. Então você vai. Por que eu posso ir? Porque o amor dele por mim é tamanho que se eu entendi errado, ele vai mudar o rumo. Vai vir cá, bem, é para cá. Essa confiança incondicional. Mas para que eu possa ter essa confiança incondicional, essa certeza desse amor que nunca vai me abandonar, eu tenho que ter uma caminhada pessoal com Jesus. Senão você testemunha de quê? De nada. Eu vou falar, não, ouvi contar. Diz que ele é assim, bom. Mas eu não saboreei. Deus é para ser saboreado. É para você sentir o sabor da misericórdia. O sabor do amor dele. O sabor da graça dele. Isso é para ser sentido. É para poder, Deus permite ser degustado. Isso nós temos que aprender. A relação com Deus, ela é pessoal, vital. Só falta encostar. Nós encostamos no Eucaristia. Nós ainda não entendemos o que é receber Ele vivo. E saber que eu sou nutrida por Ele, porque senão eu não dou conta de andar. E aí eu posso dar testemunho para o outro e falar, não fique desanimado, Jesus é vivo e Ele te ama. Você pode não saber, mas é verdade essa história. Levar vida que Ele está morto. Ressuscitar, quantos hoje você precisou de ressuscitar? Mas é assim que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Mas se eu não tiver um caminho de verdade, eu tenho que ter um querer. Porque o nosso problema é que a gente começa e dá um passo para trás. Hoje eu saindo da missa, encontrei com uma ex-residente minha de pediatria, que é uma bonequinha, muito jovem, terminou residência ano passado de pediatria, é uma doçura. Fazendo uma caminhada de fé bonita, mas vê como é que a nossa vida é lenta. Ela falou comigo, você tem um minutinho para mim? Eu na porta da igreja. É para você sempre, minha filha. O que foi? Ela falou, eu queria te pedir uma opinião. Falei, ter certeza que é para mim? É porque eu não sei se eu faço isso, ou isso, ou isso, aquilo, para me ter segurança.
Falei, amiga, vamos começar essa história de novo. A sua segurança está onde? Essa segurança está nisso, nisso ou nisso? A nossa segurança está onde? É em Jesus. Tá vendo que é lento? Ela falou, ai, Filó. Falei, é. A nossa segurança é um só. É Jesus. Se eu estiver procurando a minha segurança no meu emprego, na minha conta bancária, no nome que eu carrego, na minha profissão, ela pode simplesmente acabar numa fração de segundo, ok? A nossa segurança está naquele que é eterno. Ai, que coisa escandalosa. Naquele que nunca vai me abandonar, que nunca vai me deixar, porque me ama. E isso vocês têm que repetir para vocês o dia inteiro. Ele me ama. Então eu vou fazer uma experiência desse amor. E com a experiência desse amor eu vou poder revelar para o outro que é real. Essa história é real. Que Jesus não é uma ideia, é uma pessoa. Então eu não ponho minha confiança e não tenho fé, não é numa ideia, não. É alguém que é concreto. A palavra se fez. Vocês imaginam quando lá em Gênesis ele falou, faça a luz aconteceu. Tá aí, é tudo concreto. É real, gente. Deus é real. Isso é escandaloso. Um Deus que veio até nós e que nos ama na nossa miséria. Eu fico impressionado. Como é que eu falo? Como é que o Senhor vem até mim todo dia na miséria? Tem nada para te dar. Nada. Continua nessa miséria. Continua essa lerdeza, né? Porque até a gente se abandonar, se entregar e falar, faça o que o Senhor quiser. Até eu desejar somente ter a vontade dele. Até ele ser o maior amor da minha vida, minha maior riqueza, minha vida, o ar que eu respiro. Isso tem um chão. Porque com Deus não tem nada mais ou menos. E eu queria ensinar a vocês que vocês lessem. Tem muita. No Evangelho de João, João fala assim: e muitas coisas Deus fez, Jesus fez. Mas isso aqui está escrito para que vocês creiam. Algum de vocês leu o livro de Catarina Emmerich sobre a paixão de Jesus? De onde Mel Gibson tirou o filme? Ninguém leu. Pois é. Agora Mel Gibson vai lançar o livro da ressurreição. Vai ser uma coisa extraordinária. Nesse livro, tem um capítulo da ascensão de Jesus. Então tem coisas que vocês têm que ler. Catarina Emmerich, nos últimos 12 anos da vida dela, ela recebeu todos os estigmas de Jesus. E ela vivia com uma eucaristia por dia, não tinha nem água. Ela foi beatificada por João Paulo II. Tem jeito de não ser, né, gente? Então ela comungava, ela entrava em êxtase e via as coisas e descrevia. Então tem o livro de Nossa Senhora, que é um escândalo. Quando ela descreve a Anunciação, você acha que morre. Quando ela tem um livro dela de Maria Madalena, espetacular. E tem esse livro. Vale a pena ler. Imagina, essa mulher foi beatificada, ela teve todos os estigmas, ela viu tudo, então ela descreve a ascensão. Na verdade, ela começa a descrever 24 horas antes de Jesus ir. E que Jesus andava com os discípulos. Que Jesus, no dia da ascensão, Jesus andou com eles, refez todo o caminho da paixão e foi explicando para eles as coisas. Nesse local, foi isso. Nesse local, era o profeta tal que falou tudo isso. Jesus foi passando pelos lugares. Imagina. Que na véspera da paixão, Jesus estava andando com eles e tinha um grupo de gente. Que Nicodemos e José de Arimateia fizeram um banquete para Jesus, os discípulos, Nossa Senhora. Jesus foi lá, na véspera da Assunção. Jesus ficou 40 dias depois da Páscoa, andando com os discípulos, aparecendo. Mas nós não estudamos, nós não lemos. É extraordinário. Jesus, depois desse banquete, Jesus continua com eles em oração, reúne os apóstolos, reúne com Nossa Senhora, que fica em frente, faz de novo a ceia com eles, coloca um manto em Pedro, institui de novo em Pedro, confirma em Pedro a autoridade que ele deu diante de todos os discípulos. Ele confirma isso. Ele ensina sobre o batismo, ele ensina sobre a bênção. Jesus ensina tanta coisa séria. E depois ele coloca Nossa Senhora no meio, chama ela. Coloca ela no meio e fala: ela será a medianeira de vocês. E que os discípulos se curvam diante dela. Então eu preciso que vocês leiam. Depois de lá, como é que foi, como é que eles andaram, até o momento da ascensão. É lindo, como é que ele se despede de Lázaro, que estava escondido, né? Ficou escondido em casa, porque se ele aparecesse, eles matavam ele. Que era a prova, né? Então, como é que ele viveu tudo isso, né? É preciso que vocês leiam outras coisas para acrescentar a vocês, porque é uma literatura
que foi de uma mulher que foi beatificada. Então vocês podem ler isso sem medo de estar cometendo nenhum erro, né? Pode ler. Vale a pena ler. Como é que foi essa despedida? O quanto que os discípulos choraram, o quanto que estavam angustiados. E a única pessoa que não chorava era Maria. Jesus falava, por que você está chorando? Olha, minha mãe, ela não está chorando, não. Mas você imagina a angústia que eles falavam, como é que vai ser depois que ele se for? Ele falou, mas eu não estou indo, eu vou voltar. E ele vai se manifestar de outra forma. E é isso que a gente precisa aprender de novo. É isso que a gente precisa viver, essa intimidade, essa amizade com ele. Para que as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar, é diferente. Porque somente a fé pode fazer com que eu viva uma dor. E não permitir que a dor seja a última palavra da minha vida. É somente pela fé. Todos nós que cremos, vamos viver sofrimento, dor, tudo, morte, tudo. Claro que vamos. Mas é somente a fé é que não me permite que uma perda muito grande na minha vida me destrua. Fala, a dor veio, mas ela não tem a última palavra e ela não me destrói. Eu continuo por causa dele. É ele que me sustenta, é ele que me levanta, é ele que me põe de pé e fala, coragem. Não acabou. A história não acabou. É isso que a gente tem que ter, mas sustentado em quem? Nele, na palavra dele. É essa certeza que nada, que a morte não nos destrói, que o sofrimento não nos destrói, que diante dele, qualquer coisa que tiver parecendo que está acabada gera vida? Que toda depressão é abraçada por ele? Pode receber os braços de Deus? Que toda angústia pode ser aliviada por ele? Isso é ele. Toda situação pode ser transformada na presença de um Deus vivo. Aonde eu encontro Deus vivo? Em cada Eucaristia. Ali, no Santíssimo. Nós estamos diante de Deus vivo. É extraordinário. Mas nós não aproveitamos isso. E deixamos perder a graça. Jesus fala, eu já falei isso com vocês, que quando a gente vai comungar, recebê-lo, que ele vem cheio de graças para nos entregar. Por que ele não entrega? Porque o nosso coração é duro e não cremos na presença dele real. Tem que pedir essa graça. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude a amolecer o nosso coração. Até a graça do temor, né? Até a graça que quando entramos numa fila, estamos na fila do supermercado. Estamos caminhando para encontrar com um Deus vivo, que pode me transformar, que pode mudar a minha história e a minha vida. Que não há nada que ele não possa mudar. Nada. Nada. Nem a pior dor pode ficar sem a consolação de um Deus. Porque eu já falei isso com vocês e falo de novo. A dor para chegar em nós foi amortecida por ele. Senão a gente não sobreviveria. Porque o amor dele por nós é uma coisa surreal. E ele, já falei e vou continuar falando, o amor é pessoal. Então como é que vocês vão dar testemunho que vocês são amados, que vocês têm uma vida de amor? Que vocês não sucumbem a uma decisão difícil. Que a hora que a situação vem, vocês se colocam diante dele e falam, seja feita a vossa santíssima vontade. E não se revolta, e não aceita o que vier e fala, obrigado. Nesse dia eu estava lembrando, né, que a forma como a gente foi criado lá em casa, minha mãe esse fim de semana fez 90 anos. E que quando a comida queimava, imagina, correndo fazer comida, menino para a escola, marido, com o trabalho. Ou caía alguma coisa no chão, a frase que a gente sempre escutou foi, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque a gratidão a gente não nasce com ela, a gente aprende. Então como é que você consegue permanecer de pé? As tempestades chegam, as doenças chegam, as coisas difíceis vão bater. Como é que você consegue permanecer? Porque aquele que me sustenta é maior que tudo isso. Que a minha segurança tem um nome e um sobrenome. Que aquele que cuida do verme da casca da árvore jamais me esquecerá. Que aquele que me sustenta não só pela Eucaristia, né, que é ele que me carrega, mas me nutre na palavra. E a palavra dele me põe de pé. Quando eu escuto assim, eis que estou convosco todos os dias. Quando eu escuto não temais, sou eu. Quando eu estou aflita, agitada, com tanto problema, e eu lembro que ele levantou a mão e falou, cala-te. Eu posso falar com a mesma coisa. E quando eu penso que do mesmo jeito que ele me conduz para o projeto que ele tem na minha vida, ele me conduzirá na hora da morte. E que eu espero de verdade,
Que na hora da minha morte eu possa ouvir ele repetir aquilo que ele falou pro ladrão, pro bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se não for nessa fé que nos sustenta, que nos dá garantia do que a gente passar, aquilo não acabou, que a promessa dele é absolutamente encantadora, que nos deixa emudecidos, porque não é maravilhoso demais saber que somos convidados a uma vida que é eterna. E que a gota de vida, que aquilo que a gente vive aqui é muito pequeno, e que ele vai nos dar a graça de não nos deixar ficar preocupados com o acontecimento da agora só, mas que ele nos abra os olhos, essa ascensão me permita olhar para cima e falar, tem muito mais por vir. Que quando alguma coisa te chatear muito, te deixar muito angustiado, sai, olha para o céu, conta as estrelas, você der conta e fala, tem muito mais por vir. A história não é só essa. Tem muito mais. Há algo muito maior que fomos chamados. Não fui feita para ficar olhando o cadarço do meu sapato. Ele me mandou olhar para o céu. Há muito mais por vir. Olha a lua, olha as coisas que ele criou e fala, há muito mais por vir. Há um Deus eterno que cuida de mim, que me ama. Dê testemunho disso pela sua serenidade, pela sua paz que transcende qualquer coisa. Consiga viver o que você tiver que viver. O mundo está de olho em nós. Como que esse povo dá conta? Por causa dele. Simples assim. Mas como ele é vivo? Como é que você sabe? Creio nas palavras dele que disse, estarei convosco todos os dias. Naquele Deus que transformou tudo para nós, que cuida de nós. Então, sustentem isso e peça a ele a graça e vão pedir a Nossa Senhora a intercessão dela para que nos ajude no nosso caminho. Fala, me ajude, Senhora. Eu quero fazer um caminho de verdade. Eu não quero começar e parar. Apesar de Deus ter uma paciência infinita. Mas é porque eu tenho medo do tempo não dar. E eu falo com ele, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por continuar insistindo comigo. Obrigado por me mostrar tanto cuidado, tanto zelo, que às vezes tira a nossa fala. Obrigado por ser tão delicado, tão atencioso, tão doce. Nessa doçura que ele permite que a gente saboreie esse mel que ele é. Ele é doce. Deus cuida. Obrigado por ser inclinar. O Senhor inclinou e veio até mim e fala comigo. Isso é uma coisa surreal. Obrigado por o Senhor escutar as minhas misérias, por eu chorar. E só o Senhor sabe por que eu choro. O Senhor guarda até minhas lágrimas. Obrigado porque eu estou sentado. O Senhor sabe por que eu estou sentado. Se eu levanto, o Senhor sabe por causa de quê. O Senhor sabe tudo que eu sinto, que eu penso, que eu falo. É de enlouquecer esse amor, da gente olhar e falar, como a gente pode ser merecedor disso? Não somos merecedores. Ele é amor. Mas ele nos convida a viver essa aventura com ele. Aquilo que eu falei semana passada com vocês. A aventura com Jesus não tem um cartão, não tem uma pólice de seguro, ok? É uma aventura. Mas é encantador. Então que Deus nos conceda essa graça, né? Da gente primeiro se converter. E não demorar muito. Pedir a ele que tire tudo aquilo que me prende. Independente se é uma corda ou se é um fio de nylon. Mas aquilo que me impede de me lançar e falar, eu creio, e viver daquilo que você crê. E tomar as atitudes a partir daquilo que você crê. E falar, você faz isso por causa de quê? Por causa de Jesus? Mas de Jesus de Jesus. E há uns 15 dias atrás, um pai falou comigo lá no consultório. Doutora Vila, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. A senhora poderia me passar, se a senhora não se importar, a vitamina que a senhora toma? Falei, primeiro que a senhora tem uma energia que a gente fica assim meio impressionado. Essa hora a senhora nessa animação trabalhando. Eu ri. Falei, e a outra? Porque a senhora adoece. Meu filho tossiu na sua cara. Meu menino nem adoeceu, eu já adoeci. A senhora, a gente não vê só doente. Qual que é o segredo? Só tomou vacina? Falei, tomei vacina de gripe. Não, mas tem que ter mais uma vitaminazinha que só toma, tem não? Falei, eu vou ser muito sincero pro senhor. Eu não tomo nenhuma vitamina. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. Só pode contar? Posso. Eu
tenho a graça da missa diária e eu recebo Jesus vivo todos os dias. Ele falou, falei, é pelo seu ar que você não caminha. É a sua incredulidade que não deixa você sair do lugar. O dia que você acreditar no que eu te digo, você verá quão extraordinário é andar diante de um Deus vivo. Mas tem que querer, porque a nossa vida depende da nossa liberdade. Isso para mim é uma das coisas que mais me encanta em Deus. Ele cria cada um de nós, tem um projeto escandaloso para cada um de nós, se a gente quiser. Fala, mas você é livre. Isso é escandaloso, que eu posso falar com ele, eu não quero nada com o Senhor. Ou eu posso falar, eu quero viver com o Senhor. E Ele espera e aceita qualquer decisão nossa. Tem que amar demais, tem que ser uma coisa extraordinária para falar, se você quiser. Não é maravilhoso nosso Deus? Mas eu quero que vocês tenham essa paixão por Ele, para que vocês possam se darem testemunho desse Deus de amor. E eu quero encerrar com um poema do Vantuan François Vantuan. Já falei com vocês desse arcebispo que vai ser santo. Vai ser santo. O processo de canonização dele está aí. Já contei para vocês. Um dos livros dele se chama 5 Pães e 2 Peixes. Ele ficou preso por 13 anos, onde não tinha nem janela. E ele escreveu esse poema e com ele eu quero encerrar junto com um trecho da carta de Coríntios, e que ele diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer nos olhos de todos. Só Deus é vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Na carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, no versículo 13, eu quero encerrar com essa frase. E ele diz: permanecei firmes na fé, sede corajosos e sede fortes. Que Nossa Senhora interceda por nós para nos ajudar a permanecer firme na fé, com coragem, com fortaleza, que é uma das graças, que é um dos dons do Espírito Santo. E que não possa haver nada, nem dor, nem sofrimento, nem perda, nada